2025 não tem sido um ano nada fácil. Quando Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3, dizendo que nos últimos dias enfrentaríamos tempos difíceis, eu começo a analisar todos os acontecimentos, todas as coisas que nos cercam, e começo a pensar que estamos vivendo de fato esses últimos tempos. Doenças emocionais, pessoas tirando a própria vida, famílias de luto, pessoas sofrendo dia após dia. Tudo isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Temos visto a palavra do Senhor se cumprir em nossos dias. A cada dia que passa, a cada minuto que passa, estamos respirando os últimos tempos que a palavra do Senhor havia nos avisado. Hoje eu quero falar sobre as três principais coisas, os três principais sentimentos que levam um líder a tirar a própria vida. Esse líder ele pode ser um pai de família, pode ser um empreendedor, pode ser uma mãe de família, pode ser uma dona de casa, pode ser um professor. Esse líder pode ser um pastor, um líder de conjunto, um padre. Esse líder pode ser qualquer pessoa que tenha responsabilidade nos ombros de ajudar pessoas, de guiar pessoas. Pode ser um profissional da área da saúde, enfim. Esse líder pode ser você que está me ouvindo. E essas três coisas que eu vou falar hoje são coisas que eu senti antes de pensar em tirar minha própria vida quando eu estava com depressão. Eu senti esses três sintomas. Eu tive essas sensações e por isso eu quero falar sobre elas hoje. E a terceira é a mais forte de todas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Palavra de hoje. Eu sou seu irmão, sou seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. E para essa quarta-feira, Deus reservou uma palavra, uma mensagem aos nossos corações. Nós estamos na série de mensagens do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção contra o suicídio, e temos visto quantas batalhas estamos enfrentando. E eu tenho certeza que a mensagem de hoje virá como resposta de Deus para você, virá como ferramentas para que possamos utilizar e abençoar pessoas. Você que está chegando agora, já deixa sua mensagem de bom dia, já deixa aí o seu pedido de oração, coloca também o seu testemunho. Muitas pessoas testificando. Ontem nós falamos sobre mulheres que perderam filho, abortaram, tiveram problemas com aborto, colocaram um testemunho aí muito forte de uma mulher que passou por isso, conforme eu preguei, e está superando. Então é muito importante essa rede de apoio que está sendo criada aqui no Café com Palavra. Eu não sei se você já se deu conta, mas o Café com Palavra virou uma rede de apoio, de ajuda, de oração, de compartilharmos experiências, testemunhos e um orar pelo outro. Esse é o intuito principal deste canal. E como eu falei essa semana, Deus está levantando um exército forte para salvar vidas, para ajudar pessoas. Cadê você que faz parte desse exército? Coloca aí, eu estou aqui, pode contar comigo. Cadê você que faz parte desse exército maravilhoso? Eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, talvez está chegando aqui agora, é a primeira vez que você está vendo este vídeo, eu quero pedir para você se inscreva nesse canal, se inscreva. Aqui abaixo tem o botão inscrever-se, isso, aqui do meu lado direito, na parte de baixo, botão inscrever-se, clica nele, é totalmente gratuito, você não paga nada por isso, ok? Fazendo isso, você vai fazer parte dessa comunidade maravilhosa chamada Café com Palavra, e todos os dias você será ministrado por uma palavra especial da parte de Deus. O segundo pedido vocês já sabem, todos vocês que estão ouvindo, você que é novo, você que está chegando com a gente, você que está desde o começo, você que ouve o Café com Palavra desde 2023, quando era da época do WhatsApp. Tem alguém ainda aí, será? Esse like. Eu quero que você clica no like. Aqui do meu lado esquerdo, embaixo, tem um joinha. Clica nesse joinha. Quando você faz isso, você está sinalizando para o YouTube que esse conteúdo é uma bênção. Esse conteúdo, ele é extraordinário e vai abençoar pessoas. O primeiro passo para salvar pessoas é quando você clica nesse like. Esse conteúdo vai ser enviado para pessoas vão receber esse conteúdo, esse material. Quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor nesta manhã de hoje.
palavra do Senhor se encontra no livro de Números, capítulo 11, verso de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim: não posso carregar todo esse povo sozinho. É um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria desgraça. Uau! Meus queridos ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto bíblico mostra esse momento, justamente esse momento, um momento de sobrecarga, um momento onde a responsabilidade, as tarefas, os afazeres do dia a dia se tornam um fardo muito pesado nos ombros de um homem, nos ombros de uma mulher. Aqui nós estamos ouvindo Moisés conversar com Deus em um momento de desabafo, em um momento onde ele já se achava sem força, onde ele já não sabia mais como lidar com tantas responsabilidades nos seus ombros. Uma coisa que vamos perceber em comum desses homens que estamos falando ao longo dessa semana: Elias pediu a morte. Falei sobre Elias na segunda-feira, movido por uma depressão muito forte. Jó pediu a morte, movido por um momento de dor e de perda extenuante. E hoje vamos ver Moisés na mesma condição. Para aqueles que não sabem, Moisés foi o responsável de libertar o povo lá do Egito e conduzi-los à terra da promessa. Moisés, nesse momento, ele se colocou na posição de líder para conduzir um povo, muitas pessoas, milhares de pessoas, sendo conduzidas por Moisés em direção a uma terra boa. Eles estavam presos por mais de 400 anos, gerações e gerações. Estavam ali presas no cativeiro. Moisés chega a mandado de Deus e vai conduzindo esse povo. Mas mesmo todo o trabalho que Moisés teve, mesmo Moisés tendo que anular parte da sua vida, porque essa é a grande realidade na vida do líder, na vida de quem está à frente de um projeto, de uma família, é você anular às vezes a sua vontade, o seu desejo, os seus sonhos, para poder ajudar pessoas. Mesmo Moisés fazendo isso, as pessoas não reconheceram. As pessoas não valorizaram. É uma das coisas que dói muito no coração do líder. É quando ele dispõe do seu tempo, da sua energia, às vezes de valores financeiros, e vai ajudar, e vai investir, e vai fazer por alguém. E depois chega a notícia que aquela mesma pessoa que você ajudou, que você orientou, que você abriu portas, que você se dedicou, saiu falando mal de você. Isso machuca muito. Isso fere a alma. E nesse momento aqui onde Moisés faz esse desabafo, se sentindo sobrecarregado, ele olha e fala: Senhor, olha, eu não posso carregar esse povo sozinho. Eu não suporto mais esse fardo tão pesado. Está sobre os meus ombros e eu não estou mais aguentando. Esse grito de Moisés, gente, é o grito de muitos homens, de muitos pais de famílias, que muitas das vezes nas sessões de terapia comigo choram copiosamente, porque se sentem sobrecarregados, porque querem ver as suas famílias bem, os seus filhos, suas esposas bem, e às vezes estão sobrecarregados e não têm com quem conversar. Debaixo de uma cultura que eu passei por ela, sabe aquela cultura? Homem não chora, homem não pode demonstrar fraqueza. Hoje nós usamos isso até mesmo para comparar com a geração atual. Os da geração raiz são diferentes, não choram, aquela coisa toda. Se o homem chorar hoje, o homem é Nutella, é tantas coisas. Não, se o homem chorar hoje, ele é homem, ele é ser humano. Não temos que carregar títulos nas costas que vai deixar mais pesado o nosso fardo. Homem precisa chorar sim, homem precisa pedir ajuda, homem precisa conversar, homem precisa desabafar, homem precisa de uma rede de apoio sim. Líderes espirituais precisam de uma rede de apoio sim. Estava pregando esses dias na igreja e pregando eu falei
Na época que eu tive a depressão severa, era porque me falaram uma vez, eu novo convertido, olha, você agora é um obreiro, e como obreiro você não deve demonstrar fraqueza, você não deve demonstrar os seus problemas, você não deve demonstrar que você está mal. Porque imagine você demonstrando os problemas para as pessoas. Se eles olharem para você e ver que o obreiro, que o pastor está com um problema, imagine a vida deles. E aquilo entrou na minha mente dizendo, eu preciso me mostrar ser um super-homem. Eu preciso ser como um artista, foi o exemplo que me deram. O artista quando chega no palco, ele tem problemas, ele tem dívida, ele tem tanta coisa, mas ali no palco ele sorri, ele faz as pessoas sorrir, ele alegra a plateia. E essa frase entrou na minha mente, no meu coração, e eu pensei, eu preciso ser esse animador de plateia. E fui tentando ser durante um período na minha vida, até que o farto, o cansaço, essa sobrecarga, o burnout, que eu conversava ontem com uma amiga que disse para mim, pastor, eu estou quase entrando em burnout, eu estou mal. O corpo dela já está com sintomas desse cansaço, dessa exaustão. Eu falo do homem, mas tem muitas mulheres aqui. Existem mães solos, existem mulheres que moram sozinhas, existem mulheres que carregam lá nas costas, e pasmem vocês, às vezes tem até o homem dentro de casa, mas é ela que resolve, ela que faz, ela que tem que tomar a frente, senão as coisas não acontecem, e essas mulheres estão cansadas. Essas pessoas estão exaustas, professores com altas rotinas de trabalho, tem que trabalhar em mais de um emprego para poder ter um salário digno. Profissionais da área da saúde são aqueles que mais estão passando por problemas emocionais, gente. Estão cuidando de pessoas e estão acabando com a saúde mental. Eu atendo enfermeiras e eu falo, vocês estão no meio de um fogo cruzado. Quando não é o paciente, é o acompanhante do paciente. Quando não é a equipe que trabalha com você, é a liderança, é a chefia. São tantas coisas que acontecem, que se torna difícil, se torna complicado a vida desses profissionais. Mas hoje, sobre essa palavra, Deus me fez entender, gente, ao longo das minhas dores emocionais que eu vivi. E eu tenho propriedade para falar isso. A fotografia que eu fiz questão de colocar como capa desse vídeo nos fala de um pastor, um líder espiritual, um homem de Deus. O nome deste homem era Lucas de Castro. Um pastor brasileiro que estava na Bolívia a serviço da obra de Deus, presidindo, dirigindo uma igreja muito conhecida no Brasil e no mundo. E relatos da esposa, depois do acontecido, relatos da esposa. A esposa veio à tona dizer que o marido chegou na liderança pedindo ajudas, apoio, pedindo pessoas para estar ajudando ele ali, porque estava muito difícil fazer as coisas que precisava fazer do ministério ali na Bolívia. E ele não foi atendido por uma, por duas, 3 vezes. Segundo a esposa, o pedido de ajuda ele veio, mas não foi atendido. Não ajudaram esse homem que atentou contra a própria vida, movido por uma exaustão, movido pelo burnout, como eu disse. E existem 3 coisas que são cruciais, que acontecem, gente. 3 sentimentos, 3 emoções que tomam a vida de líderes, de homens, de mulheres, quando estão cansados, quando estão sobrecarregados. E essas 3 coisas que eu vou falar aqui agora, quando não são tratadas, podem sim levar uma pessoa ao suicídio. A primeira coisa é a decepção. Muitos líderes sofrem com a decepção. Como eu disse anteriormente, a decepção ela vem de pessoas que nós amamos, que nós ajudamos, que nós estendemos as mãos, que nós fizemos tantas coisas. Ver esses mesmos se levantando contra nós. Ver essas pessoas levantando calúnia, fofoca, difamações sobre a nossa vida, isso machuca. O segundo problema que faz líderes, que faz pessoas, homens e mulheres,
de Deus, pessoas do bem, se sentir extremamente cansados. É a pressão. A pressão no trabalho, a pressão por um bom rendimento, a pressão para entregar resultados. O prazo é sempre apertado e você tem que dar um jeito. Sempre tem que ter uma meta e essa meta é altíssima. Eu tenho amigos meus que foram pastores nessa instituição religiosa que esse pastor fazia parte. E paz nos senhores, das cobranças, quando eles me contam o que eles tiveram que suportar e têm que suportar, muitos ainda estão lá. A cobrança, a exigência, a pressão, a exposição. Isso fere demais, isso machuca. Quantas pessoas sofrendo pressões em casa, é a conta, é isso, é a inflação, é as coisas que estão tão caras, e as pessoas pressionando, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que resolver, você tem, sabe, você tem, muitas das vezes nós mesmos nos cobrando, eu tenho que fazer, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser líder, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser mulher, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser amiga, eu tenho que ser isso. E essa pressão tem levado pessoas à exaustão. A terceira coisa, mas não menos importante, é a solidão. Muitos líderes experimentam essa dor. Pior que a dor da decepção, pior que a pressão, é a dor da solidão. É você não encontrar uma pessoa para você poder conversar. É você não ter uma pessoa para poder te ouvir sem te julgar. É você não ter uma pessoa para poder te escutar. Somente uma escuta ativa já te ajudaria, mas você não tem às vezes. Eu falo isso porque eu me lembrei que no auge da minha dor, no auge da minha depressão, como vocês já sabem, eu já contei isso aqui há algum tempo atrás, eu vou gravar um vídeo essa semana falando sobre isso novamente. Eu lembro que um dia eu peguei o meu celular assim nas minhas mãos e eu procurei na minha agenda alguém para eu conversar. Eu comecei a subir a minha agenda, uma agenda com muitos contatos, com muitas pessoas, muitos amigos, mas naquele momento eu percebi que não tinha ninguém para conversar naquele momento, não sobre os problemas que eu estava sentindo. Ninguém que estivesse pronto para ouvir. O pastor Carlos está pensando em tirar a própria vida. Era isso que eu ia falar para um amigo, para uma amiga, para alguém naquele momento, e eu não encontrei na minha agenda telefônica. Eu lembro que eu folhei, eu mexi, folhei uma forma de expressão, eu subi a tela todinha. Voltei novamente e não encontrei ninguém. Esses três sentimentos, gente, a decepção, a pressão e a solidão, quando somatizados, quando se juntam esses três sentimentos, ele leva a pessoa, sim, a tirar a própria vida. Possivelmente aconteceu com o pastor de Luca, não foi falta de fé. Alguém deu, o líder, na verdade, do pastor Lucas de Castro, deu uma entrevista dizendo, não, ele não era homem de Deus, faltou fé. Ô, gente, como pode falar isso? De uma pessoa que lutou, que estava na frente de batalha. Foi falta de fé ou foi pressão? Foi falta de fé ou foi descaso, ou foi solidão? Foi falta de fé ou foi decepção com pessoas que não estenderam a mão quando ele precisava? Depressão não é falta de fé, depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de oração, entenda isso, pelo amor de Deus. Falaram para mim na época, não, é falta de oração, falta de jejum, é falta de não sei o quê. E eu naquele momento de dor eu achei que era, e eu orava, eu jejuava, e eu buscava, mas não era. Quais são os sintomas emocionais, pastor, de pessoas que estão vivendo decepção, pressão e solidão? Quais são os sintomas emocionais? Como é que você identifica? Pastor, tem pessoas sofrendo isso. Como é que eu vou identificar? Quais são os sintomas emocionais? Primeiro sintoma, ansiedade constante. Eu me lembro vivendo sempre em alerta, sempre ansioso, sempre, sabe, coisa simples. Um toque de telefone já me apavorava.
Alguém falando, eu quero falar com você, alguma coisa já deixava eu nervoso, uma preocupação excessiva em entregar resultados, em buscar a aprovação das pessoas. Será que estão gostando da minha pregação? Será que estão gostando de mim como pastor? Será que estou fazendo o serviço certo? Será que eu estou acertando como mãe? Será que estou acertando como tio? Ei, muitas das vezes essa pressão sobre os seus ombros tem causado em você essa ansiedade excessiva. Segundo sintoma de quem está sobre decepção, pressão e solidão: insegurança. É a dúvida sobre a capacidade, sobre o chamado. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que esse trabalho é para mim? Será que eu vou conseguir liderar? Será que eu vou conseguir fazer? Terceiro sintoma: medo de falhar. Medo de errar, medo de decepcionar alguém, mesmo medo de cair, mesmo medo de frustrar alguém. Isso paralisa a gente diante de decisões importantes que precisamos tomar. O quarto sintoma emocional é o desânimo. O quinto é a baixa autoestima, e aí por aí vai. Existem sintomas físicos e talvez esses sintomas já estão acontecendo com você. Cansaço extremo, sensação de esgotamento constante. Eu tenho conversado com pessoas ultimamente, elas falam para mim: pastor, só me dá vontade de dormir. Me dá um sono tão grande, só dá vontade de dormir. E as pessoas às vezes zombam: é porque não quer nada com nada, é porque está com preguiça, é porque é isso e aquilo. O esgotamento, esse cansaço extremo, é um forte indício de que essa pessoa está decepcionada, está sob pressão, está vivendo um momento de solidão. Essa pessoa está sob fortes ataques emocionais. Segundo sintoma físico, gente: dores de cabeça e dores musculares. É o reflexo da tensão acumulada. As dores musculares e a dor de cabeça é o reflexo disso. Alterações no apetite e no sono. Não come direito ou come demais, não dorme direito. Outro sintoma: queda da imunidade. A pessoa fica mais vulnerável a ficar doente. A pessoa fica qualquer coisa, está doente, está sempre alguma coisa, outra. Gente, essa mensagem de hoje, ela vem como alerta para que você estenda as mãos. Eu sei que na sua casa, jovem, tem um líder aí, é o papai. Tem uma líder que é a mamãe, que às vezes está sofrendo ali para te ajudar, para pagar a escola, para te ajudar na faculdade, para te ajudar nos seus estudos, abriu mão do estudo dela para oferecer para você. Eu sei que na sua igreja tem um pastor, tem um líder, tem um padre. Eu sei que aonde você frequenta tem alguém na liderança que talvez só precisaria de um abraço. Você está bem, você precisa de ajuda, isso já alivia o cansaço desse líder. Eu sei que existem mulheres nesse momento que estão me ouvindo, que precisam ser acolhidas, entendidas, devido às suas dores emocionais. Se essa mensagem está falando contigo, se essa mensagem tem servido para você, só se tem servido para você, eu quero pedir 2 favores. O primeiro é que você que ainda não deu like, coloque um like. Gostei, essa mensagem é de Deus, é para ser humano, essa mensagem é forte. E a segunda coisa, eu quero que você coloque nos comentários. Se você já se sentiu assim, coloque nos comentários. Nós vamos orar por você daqui a pouco. Se você conhece alguém que você percebe que está desse jeito, cansado, decepcionado, desanimado, não tem forças mais, deixou de fazer tarefas que eram importantes, essa pessoa talvez está a um passo de se perder, porém nós não vamos permitir. Deus nos levantou, gente. Eu preciso que você entenda isso. Até ontem era só o pastor Carlos e os projetos de Deus aqui na minha mente, no meu coração. A partir de hoje é um exército. São vocês que estão sendo ministrados, estão sendo curados. Nós vamos nos juntar para curar pessoas, para ajudar vidas. Fala mais uma vez se você está aqui comigo, por favor. Eu estou aqui. Coloque aí nos comentários: eu estou aqui. Eu estou aqui. Conteúdos como esse são difíceis de nós ouvirmos, gente. Pastor, como ajudar para nós finalizarmos esse vídeo? Como ajudar quem está sobrecarregado? Quais são os passos que eu preciso fazer para ajudar? Tem gente sobrecarregada na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho, na minha escola. Eu estou sobrecarregado. Como me ajudar? Vamos lá. Primeira coisa, divida as responsabilidades.
Ninguém deve carregar o peso sozinho, é a primeira coisa. Dividir responsabilidades, aprenda a delegar tarefas. Ninguém deve carregar sozinho. Moisés estava cansado aqui porque ele estava carregando sozinho. Deus falou: Moisés, separa 70 anciões. Eles vão te ajudar. Aqueles 70 homens ajudaram Moisés. Delegue funções. Não queira fazer tudo sozinho, não. Toma conta do negócio principal e as outras coisas que dá para outras pessoas fazer. Confie neles. Mas, pastor, se eles não entregar, eles vão ter que entregar. Eles vão fazer. Você está treinando eles para isso. Dê a eles responsabilidade. Está pagando as contas de casa sozinho. Seus filhos já estão trabalhando, estão dentro de casa. Dá uma conta para pagar, nem que seja uma conta, mas ganha pouco. Dá uma continha baixa, mas pelo menos para eles começarem a ter responsabilidade. Não é para você perder noite de sono carregando tudo sozinho. Chame as pessoas para poder te ajudar. Chama a equipe para te ajudar. Peça ajuda. Segunda coisa. Incentive a pessoa a descansar e a cuidar da saúde emocional. Tem alguém cansado aí do seu lado? Incentive essa pessoa a descansar. Fale para ela da importância de cuidar da saúde emocional dela. Eu falei isso ontem com uma amiga da área da saúde, inclusive, que me ligou pedindo uma oração. Eu falei: eu vou orar por você. Mas só oração não vai resolver. Você precisa fazer isso, isso, isso. Ela falou: pastor, é verdade. Eu já marquei médico, já vou atrás do convênio para poder fazer terapia. Eu vou me cuidar, vou cuidar do meu emocional. Eu falei: faça isso. Então incentive pessoas a cuidar da sua saúde emocional e a descansar. Terceira coisa. Ore junto. Lembra ela que Deus pode ajudar, que Deus pode prover aquilo que ela precisa, aquilo que ele precisa. Mas desistir da vida não é opção. Desistir da vida está fora de cogitação. Nós vamos vencer. Onde estão os vencedores? Aqueles que vão vencer e que vão incentivar pessoas a vencerem também. Nós vamos orar neste momento. E a mão do Deus Todo-Poderoso já está estendida sobre nós, nos dando estratégia e força para que possamos prosseguir. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças te damos por este momento, por esta oportunidade e por esta palavra que o Senhor nos deste. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu amor para conosco. Senhor, ajude-nos a vencer a decepção, a pressão e a solidão, Pai, que são sentimentos que levam pessoas a dar cabo na própria vida. Deus, alivia o peso, o fardo dessas pessoas, pois o próprio Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Traga alívio, traga descanso, traga bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cadê o respirar fundo e o sorriso 915? Isso, é isso mesmo, gente. Esse sorriso 915 traz um alívio, traz uma alegria, traz ou não traz, gente? Fala a verdade. Quando você abre esse sorriso 915 de orelha a orelha, o reloginho quando dá 915, é esse sorriso que eu falo. Dá uma alegria na alma. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Se essa mensagem foi forte, você conhece alguém que está cansado, alguém que está lutando direto, alguém que está, sabe, cheio de problema, de responsabilidades, está, sabe, exausto. Compartilhe essa mensagem, faça isso. Envie essa mensagem para essa pessoa. Fala: eu senti de mandar para você. Escuta essa mensagem. Pastor, ela não é crente. Essa mensagem não é para crente. Não é sobre religião, não, gente. É sobre o Deus que nos dá estratégia para termos uma vida plena. Todas as pessoas que você ama e ao longo da mensagem veio na sua mente, está vindo agora na sua cabeça, eu sei que está vindo. Envie essa mensagem para essa pessoa. Deus abençoe você grandemente. Até quinta-feira. Essa mensagem está muito forte. Essa série está tocando corações. Deus abençoe.